Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje não vou falar de maquiagem, não vou falar de macho passando vergonha. Vou falar um pouquinho de uma coisa que me afeta muito, afeta pessoas que eu conheço também, e que é uma coisa que, infelizmente, em pleno 2020, a gente ainda tem muito preconceito sobre isso e tem uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem do que se trata e de aceitarem que isso é um problema, que isso é uma doença e que não há frescura. Meu gato acabou de jogar um negócio no chão, pra variar. Então eu vou falar um pouquinho de ansiedade aqui pra vocês, no meu caso da ansiedade generalizada, né, a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, e a síndrome do pânico, que são as coisas que me afetam, tá? E a depressão. Eu não sofro com depressão, mas eu sofro com ansiedade desde que eu era pequenininha. Eu sempre tive uma autoestima muito baixa, eu sempre tive uma dependência da aprovação dos outros, sabe? Eu tenho um problema, sabe, de aceitação, de me sentir aceita. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu sempre tive aquela insegurança de passar numa rodinha de pessoas e de repente as pessoas estavam rindo e eu achava que era de mim, eu tinha certeza que era de mim, sabe? E eu me colhia e passava. Eu sou meio que diferentona desde sempre, então eu sempre tive essa coisa de achar que todo mundo tava me olhando. É, então, se eu tava numa loja e o passava perto do segurança, eu achava que o segurança tava me olhando, feio. Então eu sempre fui muito insegura, sabe, a respeito de tudo. E essa insegurança foi virando uma ansiedade, foi se tornando um problema cada vez pior, sabe, pra mim. Até o dia que essa ansiedade se tornou a minha primeira crise de pânico. Então eu não vou aqui, gente, falar sobre medicina nem nada disso, porque eu não tenho nenhum tipo de formação na área da saúde e tal, estou me formando em biologia, mas eu não sou da área da saúde. E eu vou falar a minha experiência, tá? E do que eu vejo que as pessoas veem de fora sobre mim, que isso é uma coisa que sempre foi muito difícil das pessoas entenderem o que é ansiedade. Eu sempre lidei com um certo preconceito de acharem que, tá exagerando, não sei o que, a Joana é fresca, a Joana não sei o que. E é muito difícil, sabe? Porque quem não vive não tem a noção, não tem a dimensão do que é estar dentro da pele de ser uma pessoa ansiosa, sabe? De ser uma pessoa insegura. E eu já digo logo de cara, gente, ansiedade não é aquela coisinha, sabe? Amanhã eu vou numa festa, tô ansiosa. Amanhã eu tenho um encontro, tô ansiosa, sabe? A ansiedade patológica é totalmente diferente dessa ansiedade a vontade do chegar amanhã ou estar apreensivo com uma data especial, sabe? A ansiedade patológica, ela é uma coisa que ela é praticamente, ela te dificulta e às vezes ela até te possibilita, te incapacita de fazer determinadas coisas, sabe? Pra mim, por exemplo, eu sou do tipo que a minha ansiedade, ela me faz ter tanto medo de fracassar que eu deixo de fazer uma coisa, sabe? Eu deixo de começar um projeto. Por exemplo, eu comecei esse canal agora, com 35 anos, eu já tinha vontade de fazer uma coisa desse tipo há muito tempo. Mas o meu medo de rirem de mim, o meu medo de ser julgada, o meu medo de não ser aceita, o meu medo de virar chacota, a minha insegurança, isso tudo sempre foi me fazendo procrastinar e deixar isso de lado. É besteira, a burra velha vai querer começar um canal agora com 35 anos, quem é que vai assistir uma velha falando de maquiagem, porque eu não entendo, porque as pessoas vão rir de mim, eu vou ter hater, e isso cada vez mais foi me fazendo deixar isso de lado. E isso é com muita coisa na minha vida, sabe? Gente, hoje o vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Porque é um desabafo mesmo, é uma coisa que eu não falo quase nunca pra ninguém, sabe? É uma coisa que eu raramente desabafo, então hoje é realmente um desabafo aqui. E aí, já que eu praticamente não desabafo com ninguém, eu tô desabafando agora pra todo mundo. Então, eu sou ansiosa desde sempre, como eu já falei, e aí a minha primeira crise de pânico eu tive aos 21 anos, 20 e pouquinho, 22, 21. Eu tinha acabado de me casar e... Deixa eu só ver se o microfone tá ligado. Porque eu tava gravando agora há pouco e ele tava desligado e eu perdi 5 minutos de vídeo falando sozinha com a câmera. Então, eu comecei a ter... Eu tive a minha primeira crise de pânico com 21 anos.
Eu tinha acabado de me casar, então não foi uma coisa que eu fiz forçada, tá, gente? Não tive uma crise de pânico por isso. Mas foi uma mudança muito grande. E eu sou professora desde novinha, eu comecei a lecionar com 19 anos. Esse ano eu não tô lecionando porque eu tô fazendo um estágio na prefeitura de Niterói. Então eu larguei a sala de aula para poder seguir pro ramo da biologia, né, para fazer esse estágio, porque seria muito bom para mim. Mas nessa época eu tinha uma turma de 33 crianças e eu não tinha nenhum tipo de ajudante. Então foi no mesmo ano que eu me casei e foi uma coisa extremamente estressante para mim, porque eu tinha que lidar com as crianças no passo de entregar todo mundo são e salvo, né? Ensinar, ter uma qualidade de ensino para essas crianças, né? Colocar alguma coisinha na cabecinha deles, uma educação, tinha que colar folhinha, eu tinha que corrigir prova e tinha livro, caderno, merenda, abre mochila, fecha mochila e as crianças, né? 33 crianças de 4 anos é uma coisa praticamente impossível de lidar. Então eu tive um surto mesmo nervoso nesse ano. A minha primeira crise de pânico, eu lembro, eu tava em casa, o meu ex-marido não tava e eu comecei a achar que eu ia morrer. Naquela hora eu tava achando que eu ia morrer. Eu comecei a entrar em parafuso, começou a me dar um desespero, realmente aquele pânico, um desespero, tô morrendo. E eu começava a suar frio, a ter dor de cabeça e o seu corpo começa a criar sintomas e você não sabe de onde aquilo tá vindo. Então eu praticamente todos os dias estava tendo uma crise dessa. Eu tinha crise no trabalho, já aconteceu das crianças, eu começar a chorar dentro da sala, das crianças irem na secretaria, olha só, a criança de 4 anos ir na secretaria, porque a tia Joana estava chorando na sala e eu não conseguia me controlar, sabe? Vem uma coisa assim de dentro, uma palpitação, a mão sua frio, vem aquela coisa no estômago, a perna bambeia, o corpo fica dormente e a gente não sabe de onde aquilo tá vindo e a sensação que a gente tem é que naquele momento a gente vai entrar em parafuso e vai morrer. Então a primeira coisa que a gente quer fazer é sair de onde a gente está, ir para uma emergência ou sair andando sem rumo, porque a cabeça tá dizendo para você que você tá tendo um surto e que você tá tendo uma sensação de morte iminente, sabe? E isso é muito bizarro, é muito louco. Eu nunca tinha tido a noção do que é a síndrome do pânico até eu estar na pele, né? Até isso acontecer comigo. E é realmente muito difícil para quem tá do lado de fora ter a noção do que é isso, sabe? Então, eu vou tentar botar numa caixinha aqui mais ou menos o que são os sintomas da síndrome do pânico, tá? E do transtorno de ansiedade também. Então, juntou uma coisa com a outra, essa minha insegurança e essa minha facilidade de ter ansiedade, de ficar nervosa, juntou com o meu estresse que eu estava passando naquele ano com as crianças e de toda a mudança, né? Sair de casa e morar em outro lugar com outra pessoa, ter uma rotina diferente. Então isso tudo juntou e eu literalmente surtei. Até eu descobrir e entender o que estava se passando comigo, eu estava tendo crises quase todos os dias. E até eu me tocar que eu precisava ir num psiquiatra, eu passei por todos os médicos que vocês imaginarem, porque eu tinha total certeza de que eu estava morrendo. Cada crise que eu tinha certeza que eu ia morrer naquele momento. E, gente, não é frescura, não é maluquice, não é brincadeira. É um desbalanço do nosso cérebro, sabe? É a falta de um hormônio, é a falta de um neurotransmissor. E o estresse desencadeia isso, a ansiedade desencadeia isso. Mais pra frente eu descobri agora, né, há pouco tempo, no final do ano passado, eu descobri que é até relacionado a um probleminha que eu tenho no coração que eu também não sabia e eu descobri há pouco tempo, mas isso é uma outra história. Então, eu sofri muito com isso nessa época, mas depois de ir no cardiologista, no neurologista, não minto, nessa época eu nem fui no cardiologista, eu fui no ano passado, depois de outra crise que eu tive. Mas depois de ir no neuro, no clínico geral, em tudo que vocês imaginarem, tirei chapa da cabeça, fiz exame de sangue, fiz tudo que vocês imaginarem. Eu não tinha nada, sabe? Eu tava em perfeitas condições de saúde. Então, a minha mãe conversava muito comigo, eu tive muito apoio da minha mãe nessa época. Muito embora um apoio assim um pouco... quando a pessoa quer te apoiar, sabe? Mas ela não tem noção do que tá passando com você, então é uma coisa assim de... você tem que fazer isso, sabe? E ela falando,
você tem que ir no psicólogo, tem que ir no psiquiatra, você não tem nada, você não tem nada. Mas pra quem tá passando dentro da situação, a gente acha nitidamente que a gente tem alguma coisa, sabe? Então, até eu ir no psiquiatra e me tocar que eu realmente tinha um problema psiquiátrico, eu fui em tudo que vocês imaginarem, e se passaram mais ou menos uns 4 meses ou 6 meses de tendo crise de pânico praticamente todos os dias. Foi a pior época da minha vida, tirando o finalzinho do ano passado que eu tive uma nova crise. Então eu me tratei, não vou falar sobre remédios aqui, porque eu não quero ninguém pesquisando remédios, mas eu tomei ansiolítico, tomei antidepressivo, receitados, e aí eu consegui controlar as minhas crises de pânico nessa época e aí ficou tudo bem. Basicamente até agora. Tudo bem do pânico, tá? A minha ansiedade, o meu transtorno de ansiedade de lá pra cá piorou bastante. Eu fiquei muito mais insegura, apesar de eu começar a tocar o foda-se pra muitas coisas, que foi uma maturidade que a minha idade me trouxe, mas a minha mente, ela começou a ficar muito mais acelerada, a ponto de eu não dormir direito, de eu ficar pensando nos problemas o tempo todo, de eu ficar matutando coisas que nem aconteceram e que eu já tava sentindo que aquele era um problema pra mim. E, cara, isso é muito complicado, muito bizarro. Então, essa minha ansiedade continuou me gerando insegurança. Eu deixei pra lá várias coisas que eu queria fazer. Era muito difícil eu tomar decisões que envolvessem uma mudança muito grande, porque eu me sentia muito insegura pra isso. Tirando no ano passado, que eu larguei meu trabalho e fui estagiar, sabe? Esse tipo de coisa pra mim sempre foi muito difícil, sabe? Tomar uma decisão grande na minha vida. Passei um perrengue danado durante uns 6 meses, porque entre eu conseguir a documentação pra entrar nesse estágio e sair da escola, eu fiquei tipo 6 meses desempregada, passando vários perrengues. Então, isso foi um pouquinho do meu pânico, sabe? No final do ano passado eu tive novamente. Dessa vez eu não tenho um fator desencadeante que eu saiba, sabe? Mas aí eu comecei novamente a ter os mesmos sintomas de palpitação e medo, desespero. E fui no médico novamente. E dessa vez eu descobri, a primeira coisa que eu fiz foi ir no cardiologista, porque eu tava sentindo muita palpitação, mas muito. Eu falei, eu tenho certeza que tem alguma coisa de errado no meu coração dessa vez. E aí eu fui no cardiologista e, pra minha surpresa, eu realmente tenho uma coisinha no coração que é benigna, tá? Que, não sei, alguém vai se identificar comigo, que é um prolapso na válvula mitral. É um defeitozinho na minha válvula que ela não fecha direito. Então, um pouquinho do sangue do coração que deveria sair, ele volta, tá? Volta, tá? Esqueci o nome do negócio. Então, esse prolapsozinho não me causa nada, mas não causa nada no meu, que é leve. Mas se ele aumentar ou se ficar pior, pode ser que mais tarde desenvolva uma insuficiênciazinha. Mas por enquanto isso não tá me preocupando muito. Só que quando eu descobri, acabou, tá? Vou morrer, já pode separar lá meu caixão. E já pra mim já foi uma sentença de morte. Eu passei uma semana sem dormir direito e uma semana que eu não conseguia fazer mais nada, eu fiquei prostrada. Aí voltei no cardiologista e ele começou a tratar pra minha ansiedade. Depois de ler muito, de conversar muito, de encher muito o saco do meu cardiologista por mensagem, que ele chegou a parar de me responder, eu consegui colocar na minha cabeça que isso não é um problema e tô me medicando já desde do finalzinho de novembro pro começo de dezembro. Voltei a me medicar pro meu pânico, né? E nos primeiros 2 primeiros meses, né, dezembro e janeiro, eu tava andando igual uma velha de 90 anos, gente. Tava tomando uns 6 ou 7 remédios diferentes. Eu tava tomando remédio pra palpitação, tava tomando, ansiolítico, tava tomando, tudo que vocês imaginarem, tá? Ferro, porque eu tava com anemia e tudo que vocês imaginarem. Que novamente eu fiz uma bomba de exames, né, pra ver se eu não tinha nada. Infelizmente eu descobri uma coisinha que aí pra mim piorou tudo. Então, sobre o meu pânico é isso. Nesse tempo de lá pra cá, dos 20 e pouquinhos anos pra agora, até os 35, eu tinha algumas
início de crise, mas aí eu sabia com o que eu lidava e aí eu controlava a minha crise de pânico. Mas a ansiedade é uma coisa que me afeta muito. No fato de, por exemplo, eu tenho um trabalho da faculdade para fazer, um exemplo, tá? Não que eu tenha, mas eu tenho. Mas assim, por exemplo, eu tô com esse trabalho para fazer e eu tenho hoje é dia 4, eu tenho até o dia 15 para fazer. O fato de eu achar que eu não vou fazer esse trabalho direito, ele não me deixa, a minha ansiedade não me deixa pegar e fazer agora, sabe? Porque eu acho que eu não vou fazer direito, eu acho que vai ficar uma droga, eu acho que vai ser insuficiente. Então eu vou passar daqui até um dia antes de entregar praticamente, pensando nesse trabalho, matutando meios de fazer esse trabalho. Eu vou abrir várias abas no meu computador pesquisando sobre esse trabalho e eu não vou conseguir redigir esse trabalho até estar em cima da hora e eu precisar enviar aquele trabalho de qualquer jeito. A minha mente me sabota ao mesmo tempo que ela não me deixa fazer, ela não me deixa parar de pensar naquilo. E é isso com tudo, gente. Vocês imaginem passar o dia inteiro pensando em tudo que a gente tem que fazer. Principalmente agora, nessa época que a gente não tá podendo sair, fazer nada, né? Que a gente tá em casa. Eu fico pensando em tudo que eu poderia estar fazendo, que eu deveria estar fazendo. E ao mesmo tempo eu não consigo fazer nada, sabe? Eu já tô há mais de um mês em casa e eu não consigo, por exemplo, eu quero pintar as paredes da minha casa, eu não consigo ir ali fora e comprar uma tinta e começar a pintar, sabe? Parece que alguma coisa me prende e é isso que a minha ansiedade me faz. E eu sempre tive um problema muito grande das pessoas entenderem isso à minha volta, porque eu sempre fui a fresca, eu sempre fui a irritada, eu sempre fui incompreendida e sempre fui zoada, sabe? Então é muito difícil lidar com isso, é muito difícil que as pessoas não entendam isso. E é muito primordial que a pessoa que sente isso, que sofre por isso, que passa por isso, tenha apoio, sabe? Porque não é algo que a gente gosta, não é algo que a gente controla, não é algo que a gente escolhe. Bom, voltei, minha câmera parou de filmar porque a bateria acabou, então eu vou falar rapidinho agora só pra me despedir de vocês. Então é isso, vou colocar em algum lugar aqui o que é alguns sintomas, tá? Da TAG, da síndrome do pânico. Eu não sei até onde esse vídeo vai alcançar, porque é uma coisa que muita gente tem, então as pessoas pesquisam muito sobre isso. Eu espero que esse desabafo sirva pra quem não tem passar a entender melhor e ter um pouco mais de empatia com as pessoas que têm esse tipo de problema. E para as pessoas que têm, eu espero que vocês se sintam reconfortados, abraçados e a gente não tá sozinho. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, se alguém quiser procurar para conversar. É sempre bom ter uma mão amiga e pessoas que entendem o que a gente tá passando, tá bom? Um beijo e fui.